Viver a vida com mais saúde. Pois é, vivemos uma época curiosa, uma época em que nunca se falou tanto sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, parece que nunca estivemos tão preocupados com a nossa capacidade de viver bem. A ansiedade tornou-se uma palavra muito presente nas conversas cotidianas do nosso dia a dia, assim como a depressão deixou de ser uma simples tristeza e passou a ser reconhecida como uma condição que pode comprometer profundamente a vida de uma pessoa. O estresse, antes associado principalmente a situações específicas, parece ter se transformado em algo assim meio que natural, normal, ali do dia a dia do ser humano, é a sua maneira já de funcionar. Ao nosso redor, portanto, nós encontramos uma sociedade cada vez mais acelerada, cada vez mais conectada, cada vez mais exigente. E quando eu digo conectada no sentido de estar conectada nas redes sociais, somos constantemente convidados a produzir mais, a consumir mais, a responder mais, a estar mais disponíveis, a acompanhar mais notícias, a cuidar melhor da aparência, a construir uma carreira, a manter relacionamentos e ainda de alguma forma encontrar tempo para descansar e aproveitar a vida. Isso é um paradoxo. Paradoxalmente, vivemos em uma época marcada por tantas possibilidades à nossa volta e mesmo assim muitas pessoas relatam se sentir cansadas, se sentir ansiosas, se sentir solitárias ou sem sentido. Então isso nos leva, portanto, a uma pergunta fundamental. O que significa, afinal de contas, ter saúde mental? O que significa? Talvez a primeira coisa que precisamos compreender seja que saúde mental não significa estar feliz o tempo todo. Uma pessoa mentalmente saudável não é aquela que nunca sente tristeza, nunca sente medo, nunca sente raiva, nunca sente ansiedade. Não. O sofrimento, ele faz parte da experiência humana. Perdas, naturalmente, elas acontecem. Frustrações, naturalmente, elas acontecem. Mudanças acontecem. A vida, inevitavelmente, ela nos coloca diante dessas situações que nós não escolhemos e que não podemos controlar tais situações. Por isso é que a saúde mental, ela não deve ser confundida com uma vida sem problemas. Hoje, por exemplo, na própria psicologia, na perspectiva da psicologia contemporânea, nós podemos compreender saúde mental como uma condição muito dinâmica, né? Uma condição que envolve a capacidade de uma pessoa a lidar com as diferentes experiências da vida, reconhecer e regular suas próprias emoções, estabelecer relações significativas, desenvolver suas próprias potencialidades, né, capacidades, tomar decisões, encontrar formas suficientemente saudáveis de enfrentar essas adversidades, né? Isso significa que saúde mental está muito menos relacionado a uma ausência de sofrimento, mas muito mais a maneira como nós conseguimos enfrentar esse nosso sofrimento e se relacionar muito bem com aquilo que nós sentimos aqui e com aquilo que nós vivemos em nosso dia a dia. Então uma pessoa, ela pode estar passando sim por um período difícil e ainda assim, mesmo passando por isso, preservar a sua saúde mental. Ela pode estar se sentindo muito triste e mesmo assim continuar encontrando sentido e significado para a vida. Ela pode sentir medo e mesmo assim não ser impedida de agir. Ela pode enfrentar uma perda e mesmo assim ter tempo para reconstruir ali a sua existência e dar a volta por cima. É nessa compreensão, e essa compreensão nos ajuda a perceber que saúde mental não é simplesmente uma questão de pensar positivo, não. Ela é resultado, portanto, de uma interação complexa
entre aspectos biológicos, aspectos psicológicos, sociais, culturais e também aspectos ambientais. Nossa saúde mental é influenciada pelo organismo, pela nossa história de vida, pelos nossos relacionamentos e pelas condições que trabalhamos, pelas condições que vivemos e pela sociedade da qual a gente faz parte. Tudo está influenciado. E é aqui, neste ponto, que a nossa discussão ela se torna ainda um pouco mais complexa, tá? Porque se por um lado a psicologia nos ensina que a pessoa ela possui responsabilidade sobre a maneira como ela enfrenta suas dificuldades, por outro lado, sabemos que ninguém existe de maneira isolada. Não. Então, não podemos compreender o sofrimento psicológico sem considerar o contexto no qual a pessoa está vivendo. A gente não pode desconsiderar isso. Uma pessoa, por exemplo, que ela está muito submetida à insegurança financeira, submetida à violência, à discriminação, ou ao isolamento social, ou a condições de trabalho assim excessivamente estressante, ela está exposta a fatores que podem afetar profundamente a sua saúde mental. Sim, ela pode. Só que, ao mesmo tempo, existe uma dimensão pessoal, muito pessoal, que não pode ser ignorada. Mesmo sem podermos controlar tudo o que está acontecendo no nosso ambiente, nós podemos sim desenvolver recursos internos para lidar com aquilo de uma maneira assim mais adaptativa. Podemos aprender a reconhecer nossas emoções, podemos compreender a reconhecer os padrões de comportamento que nós temos, podemos aprender a estabelecer limites, podemos aprender a construir relacionamentos mais saudáveis, inclusive buscar ajuda quando necessário e desenvolver, portanto, formas mais adaptativas de enfrentar o sofrimento. O problema ele surge quando, diante da dor, nós buscamos soluções imediatas, como o alívio, por exemplo, para escapar da dor, né? O ser humano, naturalmente, ele procura aliviar o sofrimento. Aqui, por exemplo, quando nós estamos ansiosos, nós buscamos o quê? Tranquilidade. Quando nós estamos tristes, o que nós buscamos? Buscamos conforto. Quando nós estamos na solidão, procuramos conexão, ok? Quando nós estamos cansados, naturalmente, procuramos o descanso. E essa busca não tem nada de errada, ela é uma busca natural e ela deve acontecer. O problema é que quando essa busca ou essas estratégias, a longo prazo, elas passam a produzir um sofrimento ainda pior na vida da pessoa, né? Passa a gerar consequências negativas, por exemplo, a longo prazo. Vamos pegar um exemplo, o álcool. O álcool, ele pode, e aqui eu não estou defendendo o uso do álcool, mas ele pode temporariamente aliviar um pouco da ansiedade do sujeito. Ele pode. As compras, né, gastar numa loja, comprar, pode trazer ali uma sensação momentaneamente de conforto, de alívio? Pode. As redes sociais, quando a gente está naquele tédio, tem nada para fazer, pode trazer uma sensação de bem-estar momentâneo? Pode, ok? Os jogos podem trazer uma fuga da realidade? Também pode. O próprio trabalho excessivo, ele pode aliviar de algum sofrimento externo além do trabalho? Ele pode camuflar aquilo? Ele pode. Só que, em determinadas circunstâncias, essas estratégias que às vezes nós utilizamos, esses comportamentos, eles podem funcionar assim como estratégia de regulação ali emocional imediata, trazer aquele alívio curto. Só que o que o cérebro faz? O cérebro, ele aprende rapidamente que aquilo produz alívio.
Então, quando você experimentar o sofrimento novamente, o que ele vai fazer? Ele vai realizar um determinado comportamento para produzir novamente o alívio. E a pessoa terá, sim, uma redução temporária deste sofrimento. Mas isto aumenta a probabilidade de que ela sempre volte a repetir o mesmo comportamento. Tá, esse é um dos mecanismos que em psicologia comportamental nós chamamos de reforçamento negativo. E isso pode ser explicado num ciclo contínuo. Então eu tenho aqui um sofrimento, e aí por causa desse sofrimento eu vou ter um determinado comportamento. Um comportamento de alívio, porque eu vou fazer alguma coisa para reduzir, e eu vou ter ali uma redução momentânea do meu sofrimento. Então, sofrimento, comportamento, e aí alívio, redução momentânea do sofrimento, repetição do comportamento e, por fim, consequências negativas. Em outras palavras, aumento do sofrimento e uma busca incessante novamente por alívio. Esse ciclo, ele nos ajuda a compreender por que determinados comportamentos podem ser assim, podem se tornar, na verdade, tão difíceis de você ali interrompê-los. Entretanto, é importante sim a gente não simplificar demais, excessivamente, o fenômeno, por exemplo, da dependência, né? Vamos explicar isso. Comportamentos aditivos possuem múltiplas causas. Possuem fatores biológicos, fatores psicológicos, sociais e ambientais. E nem todo comportamento impulsivo ele é um vício. E nem toda pessoa que sofre de ansiedade ou que sofre de depressão, por exemplo, vai desenvolver uma determinada dependência por um determinado vício. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ainda assim, existe uma questão profundamente humana por trás de todo esse fenômeno que eu acabei de explicar. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando aliviar, e isso a gente faz através de uma busca incessante que alguma coisa nos faça a se sentir melhor. O que estamos, de fato, tentando aliviar quando buscamos incessantemente alguma coisa para nos fazer sentir melhor? O que a gente está querendo com isso? Para algumas pessoas pode ser aliviar a ansiedade, para outras pessoas pode ser aliviar a solidão, para outras pessoas pode ser trazer ali uma sensação de bem-estar, enfim, alguns podem estar tentando fugir de suas próprias experiências traumáticas, outras pessoas podem estar lidando com uma ausência de propósito, de sentido de vida, né? Abordagens psicológicas, por exemplo, como a humanista existencial, ela nos traz a ideia de vazio existencial. Ela ocupa um lugar importante na psicologia. Autores, por exemplo, como Viktor Frankl, nos chama a atenção para a importância do sentido na vida humana. E essa é uma questão central. Não é uma questão onde nós vamos afirmar que todo sofrimento ele nasce porque falta-nos sentido. Não. Mas é reconhecer sim que muitas pessoas elas acabam vivendo sem perceber o motivo pelo qual elas vivem, sem ter um sentido, sem ter um propósito. E isso gera sim uma dor profunda, algo doloroso dentro delas. Talvez uma das grandes questões do nosso tempo seja justamente esta. Estamos aprendendo cada vez mais a diminuir o nosso próprio desconforto, mas estamos de fato construindo uma vida que vale a pena ser vivida? A pergunta pode ser provocadora, mas ela não deve ser interpretada como uma condenação para a sociedade moderna. Não. A modernidade, ela trouxe sim, ela trouxe avanços extraordinários. A medicina evoluiu. Muitas doenças
passaram a ser tratadas, a expectativa de vida em muitos lugares, diversas partes do mundo aumentou e podemos dizer o acesso à informação, o conhecimento, ele se ampliou de uma maneira inédita. Nós não estamos aqui, de fato necessariamente, vivendo uma época pior ou uma época melhor do que a outra. Pode ser pior em algumas fases, mas pode ser muito melhor em outras fases. Nós não estamos aqui fazendo esse julgamento. O que temos aqui é que talvez hoje nós temos desafios diferentes de ontem, do século passado e assim sucessivamente. Por exemplo, a mesma tecnologia que aproxima pessoas é a mesma tecnologia que também pode favorecer o isolamento das pessoas. A mesma velocidade que aumenta a produtividade pode ser a mesma que dificulta o descanso. Olha que paradoxo. Então, a mesma abundância de escolhas, elas se ampliam. Nossa liberdade pode gerar excesso de comparação, excesso de indecisão, essa mesma cognitividade da internet permite falar com alguém a qualquer momento, de qualquer lugar, e tornar mais difícil de estar verdadeiramente presente ali naquela relação com a pessoa. Portanto, talvez o que exista é uma contradição na característica do nosso tempo. Nós sabemos, sim, muito mais sobre saúde mental. Só que isto não significa que necessariamente nós vivamos de acordo com aquilo que nós saibamos. Isto não significa. Sabemos da importância do sono, nós sabemos, mas dormimos às vezes pouco. Sabemos que o exercício físico protege a nossa saúde, mesmo assim, às vezes, permanecemos sedentários. Sabemos que relações sociais são importantes, mas, às vezes, experimentamos a solidão e não nos relacionamos com as pessoas. Sabemos que o excesso de estímulos pode ser prejudicial. E mesmo assim, temos dificuldade de nos desconectar. Sabemos que precisamos descansar nos finais de semana, mas às vezes nos sentimos culpados quando não estamos fazendo alguma coisa e estamos descansando. Olha que coisa! Então, isto não significa que sejamos uma geração que menos pratica saúde mental. Essa afirmação seria difícil de se sustentar cientificamente, mas o que podemos dizer é que existe uma distância muito mais evidente entre conhecimento acumulado sobre saúde mental e as condições práticas, concretas mesmo, nas quais muitas pessoas vivem. Talvez o desafio não seja apenas ensinar as pessoas a cuidar da sua saúde mental. Talvez seja necessário também perguntar a elas: que tipo de sociedade eu e você, nós, estamos construindo? Uma sociedade que exige constantemente, produza mais, faça mais, que pode produzir pessoas cansadas, uma cultura baseada na comparação permanente entre A e B, quem é melhor, que pode trazer, sim, sofrimentos psíquicos de inadequação. O que de fato nós estamos produzindo? Cuidar da saúde mental não significa apenas tratar das doenças quando elas aparecem. Significa também construir, sim, condições individuais, condições coletivas que favoreçam uma vida, psicologicamente falando, muito mais saudável. Significa aprender a reconhecer os nossos próprios limites. Significa compreender que emoções desagradáveis não precisam ser imediatamente eliminadas. Significa desenvolver relações, sim, nas quais seja possível existir sem precisar desempenhar ali o
tempo inteiro. Significa aprender a suportar algumas frustrações sem buscar imediatamente um alívio, um conforto que reduza aquilo. Significa reconhecer, quando nós estivermos precisando de ajuda, que precisamos de ajuda. Significa compreender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. E talvez significa também recuperar algumas perguntas que parecem simples, mas pode ser profundamente transformadora. Que tipo de vida estamos tentando construir? A saúde mental talvez não esteja na busca incessante por uma felicidade permanente, mas na possibilidade de desenvolver uma relação mais consciente com a própria existência humana. Uma vida saudável, psicologicamente falando, não é uma vida sem dor. Dor faz parte da experiência humana. É uma vida na qual a dor ela pode ser reconhecida sem que ela precise definir toda a nossa existência. É uma vida na qual nós podemos sentir medo sem sermos governados permanentemente por esse medo. É uma vida na qual nós podemos experimentar a tristeza sem concluir que nunca mais seremos felizes. É uma vida na qual nós podemos reconhecer e devemos nossas limitações. Ok, tá tudo bem. Mas também não vamos abandonar as nossas esperanças. Vamos correr atrás dos nossos sonhos e objetivos. É também uma vida na qual o prazer não precisa ser constantemente intenso para que a vida ou a existência tenha valor. Talvez a verdadeira questão de saúde mental não seja simplesmente aprender a evitar o sofrimento. Talvez seja necessário aprender a viver de tal maneira que, mesmo reconhecendo que o sofrimento faz parte sim da condição humana, ainda assim encontramos razões para permanecer presentes, razões para permanecermos conectados conosco, com os outros, conscientes e dispostos a continuar construindo a nossa própria história de vida. Porque, no fim, cuidar da saúde mental não é apenas aprender a sobreviver melhor com as dificuldades da vida. É também aprender pouco a pouco a viver a vida.